Jesus nos abençoe no propósito de divulgar a doutrina espírita, neste aprendizado do Evangelho de Jesus, para que nos nossos dia a dia possamos buscar testemunhar o Evangelho de nosso Mestre. Na continuação dos estudos do Livro dos Espíritos, estamos na parte terceira, no capítulo 5, da Lei de Conservação, onde hoje vamos refletir nas três questões 715, 716 e 717. Questão 715. Necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Vamos à resposta. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Aqui, então, nós vamos observar que Kardec questiona a condição do limite, o limite do necessário que nós temos, que nós conhecemos, que nós temos em consciência. E nós vamos ver que a resposta do Espírito de Verdade nos diz que muitos espíritos a têm por intuição, já está incutida em sua consciência, na consciência espiritual, em que eles vêm, reencarnam e já conseguem viver a vida com o necessário, com o que apenas tem de necessidade para a sua sobrevivência, para que ele possa cumprir os deveres que Deus lhe concede. Mas observamos na resposta que a maioria ainda é com a própria custa. E o que vem a ser essa própria custa? Conhecemos e reconhecemos que é a custa pelo sofrimento. Ainda sofremos por razões de que nós mesmos, espíritos que somos, nas concepções reencarnatórias, no plano físico, ainda utilizando egoísmo, orgulho, vaidade, desrespeito, não atendendo às leis da natureza, às leis de Deus, cometemos deslizes. E hoje nós estamos aprendendo, sofrendo. Isso em função ainda deste orgulho, deste egoísmo que carregamos, que ainda carregamos. E nós vamos observar que na resposta que Kardec nos mostrou, muitos de nós estamos ainda conseguindo ver o que é necessário com o sofrimento. Porque deixamos levar por este danado de orgulho que ainda temos. Conhecer os limites do necessário, abandonando o supérfluo, demanda tempo e espaço nos caminhos já percorridos. Porque é só com o tempo, devido ainda à nossa imperfeição, à nossa ignorância, devido ainda ao nosso atraso intelectual,
devido ainda ao nosso atraso moral. Nós acabamos descuidando nos nossos limites do que nos é necessário, do que me é necessário, e acabo cometendo erros. Acabo infringindo a lei da natureza, infringindo a lei de Deus, com o excesso, com o supérfluo. Reconhecemos que, à medida que vamos trabalhando, dominando, controlando o egoísmo, o orgulho, a vaidade, nós vamos conseguindo, paralelamente, conquistar a humildade, o amor, a caridade, o respeito para com o nosso próximo. Já observamos que os espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, como dissemos, e pela resposta que nós observamos, né, que Kardec nos trouxe, que já vem então em sua consciência e ele já age por naturalidade, na sua intuição, de que ele vai fazer uso do que lhe é necessário. Então, esses espíritos, nossos irmãos, mais esclarecidos, já conseguem fazer o uso das coisas materiais, que estamos no mundo. Temos que fazer uso das coisas materiais. Temos que entender que nós estamos reencarnados num processo evolutivo, num progresso, sempre num progresso de aperfeiçoamento, num progresso moral, mas nós estamos no mundo. Vamos passar por frio, por calor, por sensações térmicas diferenciadas, dependendo da região, do local em que estamos, da época em que estamos. Vamos ter necessidade de vestuários diferenciados pela condição do momento. Vamos ter o nosso trabalho, a nossa condição de manutenção do lar. Precisamos do trabalho para a sobrevivência orgânica. Nosso físico, eu sou responsável pelo corpo que hoje foi me concedido no atual reencarne. Então eu tenho necessidades físicas. Temos necessidades fisiológicas. Temos um organismo divino e material, que é o nosso corpo físico, para que cuidemos, para que fizemos uso e possamos cumprir as tarefas, os deveres, que ora nos foi colocado para execução, para cumprimento no nosso atual reencarne. E sempre para o nosso progresso, para o nosso esclarecimento, para a nossa evolução. Então, esses espíritos já guardam na consciência todos os direitos e deveres nos caminhos a percorrer. Ele já tem em mente e busca utilizar o necessário para a sustentação do corpo físico na vida, para a execução das tarefas, missões, vamos entender, para as suas missões. Então, esses espíritos conseguem viver e conviver com o necessário. E muitos ainda estamos no meio dos muitos. Buscamos ainda algo de supérfluo. Ainda algo que ainda é desnecessário, porque nos fala
nos manda o orgulho, esse ter, querer, e acaba a gente se descuidando e vai adquirindo coisas desnecessárias. A vida escreve para as almas e ensina para todos os planos o modo pelo qual se pode e deve viver melhor. A própria vida nos mostra o que precisamos para a nossa vida, para o nosso caminhar, para o nosso meio de conseguir cumprir as tarefas que viemos, com propósitos que cada um de nós, na individualidade de cada um de nós, tem como tarefa a cumprir. A doutrina dos Espíritos vem através dos seus inúmeros conceitos para os homens reconhecerem a ponderação e seu valor, e nesse esforço para acertar. A intuição desabrocha pelos canais dos seus dons, indicando-lhes, pelos sentimentos, o que deve fazer ou deixar de fazer. Considero como um privilégio estar na doutrina espírita, no Espiritismo, porque nos dá esses inúmeros conceitos de vida, da vida, para a vida. Conceitos que são aprendizados para várias e várias reencarnações, onde nós vamos cada vez aprendendo mais, esclarecendo mais, compreendendo mais e entendendo o que fazer nas nossas realizações, nas nossas obrigações. E no conteúdo da reflexão de hoje, o que precisar para que estejamos, para que eu esteja em condições de benéficas, com saúde, com todas as particularidades de que preciso para a execução das minhas tarefas, nós temos o entendimento, o conhecimento, o esclarecimento da doutrina espírita de que o necessário é o suficiente. E que eu não preciso ter isso, aquilo ou aquilo outro para a minha execução, para a minha vida, onde o necessário é o suficiente. Mas reconhecemos, ainda estamos no aprendizado e precisamos estudar mais e mais e mais, e estudar, onde a doutrina espírita nos esclarece em tudo, para que consigamos viver a vida e cumprir a nossa missão, a nossa tarefa. A força poderosa que alinha as criaturas para o equilíbrio é o tempo. Vamos observar que o tempo, este precioso termo, este precioso assunto, este precioso ímpar na nossa existência, no nosso conhecimento, o tempo nos ensina, nos mostra o que precisamos para que estejamos em condições de cumprir as nossas tarefas. Quando nós soubermos e entendermos, valorizarmos o nosso tempo, valorizar o tempo, nós vamos ver que é uma preciosidade. É uma preciosidade entender o tempo na nossa existência, no nosso esclarecimento, no nosso caminhar na escalada evolutiva. O desperdício é falta grave que a natureza registra e depois nos cobra
porque ela é justa em nossas vidas. Então, quando Kardec questionou sobre o necessário, muitas das vezes nós vamos, nos nossos dias de hoje, na nossa ponte para os dias de hoje, nós vamos entender que muitas vezes nós desperdiçamos coisas que a natureza, a vida vai me cobrar. A vida vai me dar condições que eu vou estar, na verdade, consertando, reparando. Algo que eu mesmo desperdicei. Por ignorância, por não ainda entender a própria vida, por orgulho, pelo ter, pelo status, por egoísmo, acaba eu desperdiçando algo por agir egoisticamente. Então a vida vai me dar essa condição e vai me cobrar. A própria vida. Porque eu mesmo vou estar prejudicando e amanhã terei que ressarcir. Todo exagero traz consigo sofrimentos. Todo exagero traz sofrimento. Porque se eu exagero em um sentimento, num desrespeito, se eu exagero nas palavras, nos pensamentos, exagero a ponto de estar contrário à lei de Deus, eu vou sofrer. Não por punição, por maldade, mas que para eu possa corrigir aquilo que eu mesmo exagerei, eu vou acabar sofrendo. O supérfluo é o grande desastre de todas as sociedades do mundo atual. Ele esconde o pão, a veste e o teto do carente e acumula onde não se precisa mais. Isso se chama egoísmo, orgulho. Então, o supérfluo nos faz essa condição que é uma atitude negativa. É uma atitude que, se hoje eu tive a oportunidade de realizar tarefas nobres e acabei desperdiçando o meu tempo, a preciosidade do tempo, desperdiçando o meu precioso tempo, adquirindo supérfluo. Eu vou, então, comprometer a mim mesmo. No meu processo evolutivo, eu vou ter que corrigir. Hoje ou amanhã eu vou ter que corrigir o que eu mesmo acumulei de supérfluo desnecessariamente. Porque, de repente, um acúmulo meu, pequeno que seja, eu poderia estar alimentando um irmão. Eu poderia estar contribuindo para um agasalho a uma criança, a um irmão meu. E, no entanto, achei que eu poderia, que eu teria o direito de adquirir tantas camisas, tantos itens do vestuário,
alimentação exagerada. E eu acabei, então, retirando do meu irmão. Então, eu vou precisar ressarcir. Essas custas que o Espírito de Verdade nos disse nas palavras de Kardec. Então, eu vou sofrer para que eu entenda o que é necessário, o que é supérfluo. É com a custa da vida, como nós vimos de resposta. E muitas das vezes essa custa é o que nós entendemos por sofrimento. Na verdade, são oportunidades. Sofrimento são oportunidades de correções, oportunidades de refazimento, oportunidade de crescimento, oportunidade de esclarecimento, oportunidade de compreensão e oportunidade de respeito. Respeito. Nós desrespeitamos até a natureza em situações diversas. Então eu vou precisar ressarcir aquilo que eu mesmo causei como deslizes na minha escalada evolutiva. Na questão 616 nos diz assim: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Kardec questiona. E vamos à resposta. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza não traçou o limite das necessidades. Perdão. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Aí nós vamos ver que a resposta vai calar com profundidade ali em nós. Em nós. Deus traçou os limites do que essa organização divina e humana precisaria para viver. Deus traçou os limites. Então nós fomos criados e nós estamos na condição de estar no planeta Terra, reencarnado, na atualidade 2022. E o Pai traçou para nós, para mim, o que eu preciso, o que eu necessito. E, no entanto, acabo ficando deslizes e deslizes no entendimento, porque o supérfluo, o egoísmo, o orgulho, o desrespeito ainda me toma conta, porque precisamos entender, testemunhar o Evangelho de Jesus, para que consigamos força, energia, coragem, fé, de seguir os preceitos do nosso Mestre Jesus e cumprir com as nossas tarefas com apenas o que me é necessário, no que eu preciso, na minha organização divina e humana,
divina, criado por Deus, nosso Pai Criador, de tudo e de todos, e humana, corporificada no planeta Terra, me deu o que eu preciso. Então eu posso exercer, cumprir com as minhas tarefas sem o exagero, sem o supérfluo. Essa questão toca em nós, porque ainda carregamos esse orgulho que fica querendo ter isso, ter aquilo, possuir isso, adquirir aquilo outro. Tem a necessidade real disso ou daquilo, não vamos culpar ninguém, não somos nenhuma, temos condições nenhuma de julgar. Mas a nossa consciência vai nos falar. Tenho necessidade de tudo que estou de posse material para a minha tarefa? Para o meu desempenho de vida? Na vida? Precisamos, então, refletir para que não caímos no supérfluo, ainda no supérfluo, nos dias de hoje. A natureza sempre mostra pela própria vida a corrigir todos aqueles que a desrespeitam. Nós temos condições de entender, de ver com os próprios olhos, no ditado, que essa natureza que Deus nos provê para a execução das nossas atividades, que ela nos mostra ali constantemente o que precisamos para a nossa vida. Buscamos no livro Filosofia Espírita, de Miramês, em que ele nos dá um pequeno exemplo, em que nos fala da nossa condição orgânica, física, do nosso aparelho digestivo, para uma faceta do entendimento da questão 716, onde ele nos fala que a nossa condição do aparelho digestivo já vem como uma organização divina e física e material e humana, com uma capacidade de absorção de alimentos o suficiente para energizar, para o trabalho, para as nossas disposições físicas, estar ali em condições normais de atitudes. E acabamos descuidando até disso, onde muitas das vezes temos uma alimentação exagerada, uma alimentação desequilibrada, e o aparelho digestivo recebe tudo aquilo ali. Não vamos julgar ninguém, estamos refletindo o que às vezes descuidamos no que é supérfluo. Na nossa alimentação, a gente acaba se descuidando e acaba nos deslizes, complicando a nossa própria constituição física da atual reencarnação. E sabemos que isso vai bem mais além da constituição física presente, porque estamos ligados perispiritualmente, molécula a molécula, com o corpo físico, onde vamos ter complicações talvez futuras, dependendo do que ingerirmos.
a nível até consciencial, como nos diz na resposta em que desnecessariamente alteram e que não são reais, ainda nos dá como final de resposta da questão 716. Não são reais, não há necessidade de algumas coisas que até alimentamos, que ingerimos. Precisamos entender, compreender, para que, no buscar o testemunho do Evangelho, estejamos fiéis para dar a contribuição necessária. O homem passa a viver para comer e não comer para viver. Acaba misturando, porque às vezes abusa tanto, sobressalta tanto na alimentação, que muitos até chegam a um processo de gula. E se descuida numa tamanha situação que ele passa a viver para comer. E não o alimentar, comer para viver. Muitas das vezes nós abusamos da delicadeza orgânica que nós recebemos para a nossa reencarnação. E nós vamos ver que o homem pagará caro pelo supérfluo que se movimenta dentro de si, em formação da desarmonia do complexo físico. Muitas das vezes nós pagamos caro na nossa atual existência, porque complicamos o nosso complexo físico no alimentar, que é sobrevivência. Precisamos alimentar para sobreviver. E às vezes a gente se descuida até nisso. Estamos falando até nisso porque a doutrina espírita nos esclarece, nos instrui, que vai muito mais além. A nível consciencial, a nível espiritual, perispiritual. Para a reflexão, precisamos entender o que nos é necessário para não cairmos no supérfluo. Observamos que, nas palavras de Miramês, que a medicina futura, bem mais na frente, ela vai ter um caráter mais preventivo, ensinando, educando as crianças, desde crianças, a alimentar, a ter o necessário, a não entrar no supérfluo, para que tenham condições reais de executar as suas missões. As doenças são as respostas para a ignorância quando se usam mal os bens da vida. Ficamos doentes. Porque usamos mal, usamos erroneamente, usamos erradamente, até no processo de alimentação. Precisamos ater para que tenhamos pensamentos benéficos, salutares, de uma higienização equilibrada, para que nós possamos, então, estar em condições de cumprir as nossas tarefas. Na reflexão de hoje, nós vamos observar em João, no capítulo 9, versículo 4, que nos diz assim, nas palavras de Jesus, João nos diz assim: é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus já nos disse que eu faça as obras daquele que me enviou. Como dissemos, essas questões nos tocam com profundidade imensa, porque precisamos fazer o que nós fomos enviados a fazer. Nós precisamos executar aquilo que nos foi proposto antes mesmo do nosso reencarne e que está aqui em nós. Basta que forcemos, entre aspas, forcemos, que repensamos, que reflitamos no Evangelho, nas intuições que temos no íntimo. Basta que observemos ao nosso lado, ao nosso próximo, a família que temos de zelar, de ajudar, de contribuir, de aprender. Nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, quanta oportunidade nós temos. Então precisamos estar bem para poder cumprir com as nossas tarefas. A noite vem, disse Jesus, a noite dos tempos em cobrança pelos karmas coletivos e ninguém pode mais trabalhar, a não ser saldar dívidas. A noite que Jesus nos disse, nas palavras de João, há mais de 2000 anos, João capítulo 9, versículo 4. É a noite referida porque o trabalho que eu deveria estar trabalhando no meu processo evolutivo, crescimento, perfeição, progresso, eu vou estar usando o tempo e o espaço para saldar dívidas que causei em função do abuso, do desrespeito às leis da natureza, contribuindo também, como muitos, no supérfluo, no abuso, no querer, no ter, no estar querendo adquirir, no possuir. No achar direito de ter poder sobre o meu irmão e acabar abusando na autoridade, nas palavras, no sentimento, nos pensamentos, no abuso, até da alimentação. Preciso entender. O Espiritismo anuncia em todas as suas mensagens a hora soando, os clarins da eternidade tocando. Estamos num processo de mudanças. Estamos num processo de transição. Que entendamos o tempo, o espaço e tempo que temos para fazer um bom uso das oportunidades nossas. Devemos amar mais as plantas, as águas, os animais, amar o ar, o sol e a própria vida. Mas, em primeiro lugar, amar a Deus, nosso Criador de tudo e de todos, para então sentirmos o próximo como sendo a nós mesmos. Outro dia podemos ver na televisão, na pandemia atual que estamos ainda passando, um senhor de idade saindo do hospital que conseguiu vencer a pandemia do Covid, agradecendo a Deus pelo ar
pelo oxigênio de graça que tem para com todos no mundo. Quando ele, alguns minutinhos atrás, ele estava pagando caro pelo oxigênio para poder respirar. Então devemos amar mais, como nos diz Paulo, em tudo o amor. Em tudo o amor. De repente, eu reclamo da chuva que cai, do frio intenso, do calor excessivo. Mas, de repente, eu passo a entender do amor que eu devo ter para com as águas da chuva, que sem um custo sequer caem numa clareza, numa necessidade, onde quer que esteja chovendo. E assim é a vida. Devemos amar mais, entender, amar mais a vida. Porque senão acaba a gente apegando tantas coisas materiais e nós vamos ficar enraizados nessas condições de supérfluo, querendo bens, querendo aquisições, querendo poder, mais e mais. Então, que possamos refletir neste supérfluo. Na questão 617 nos diz assim: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? E nos vem a resposta: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, não vamos condenar aqui de maneira alguma a riqueza, os bens materiais. Se Deus proporcionou a riqueza ao espírito numa condição de reencarne, é para ele fazer um bom uso. Um bom uso da riqueza. E acaba não conseguindo respeitar quando faz mau uso, com egoísmo, com orgulho, com desrespeito ao seu irmão, ao seu próximo. Os homens que não respeitam a lei de Deus no tocante à economia irão respeitar pela força a justiça do Todo-Poderoso. Vamos ter que respeitar forçosamente. Nas oportunidades que muitas das vezes vou sofrer por mau uso da riqueza, dos bens materiais que me foi concedido em certas ocasiões do meu reencarne. Poderei talvez não compreender o sofrimento tamanho, porque as necessidades virão. E como teve um abuso do supérfluo, um abuso do desrespeito que tive, do que Deus me proporcionou na riqueza. Então hoje, possivelmente, se eu estiver sofrendo, ou quem estiver sofrendo, por necessidade até de substanciais para a sobrevivência, que possamos estar ali presente, ajudando a tudo e a todos, mas cada um na sua individualidade. Então, eu vou sofrer por abuso
que eu tive nas minhas reencarnações pregressas de algo que eu descuidadamente vivi a vida egoisticamente. Egoisticamente. Abusei da condição monetária que me foi concedido por Deus, nosso Pai. O rico usuário pagará caro por seus deslizes. Então, se eu estiver na condição de bem aquinhoado monetariamente, e não fizer um bom uso, auxiliando aqueles que precisam, muitos nós vemos, não é longe não, é do nosso lado. Irmãos nossos que muitas das vezes passam necessidades do alimento, do vestuário, de um emprego, de um trabalho. E quem estiver na condição de financeira, benéfica, a ponto de dar um trabalho, um emprego a um pai de família, ele está levando aquele, não só aquele homem, mas como para uma família, uma paz. Contribuindo com uma certa tranquilidade para o irmão, para o nosso irmão, para aquela família. Então é importantíssimo que venhamos na condição de rico, e importantíssimo que saibamos ter um bom uso. A economia mundial não tem dono dentre os povos. Tudo é de Deus. Não somos donos de nada. Não somos donos do corpo físico que tenho para cumprir as tarefas. Que dirá da condição financeira? Que dirá das moedas? Da riqueza? Tudo é de Deus. Vamos ter que prestar contas. E se não prestar contas, não tiver saldos positivos e alguns deslizes, vamos ter que prestar contas dos deslizes. Porque é a individualidade, é eu comigo mesmo, é minha consciência falando comigo. Não é esse ou aquele outro que está apontando, é eu comigo mesmo. Poderia ter feito muitas coisas com os bens materiais que me foi concedido. E agora é noite, como nos disse Jesus. Não se trabalha à noite. Quem esquece esta verdade responde pela sua cegueira espiritual. Precisamos refletir, precisamos rever valores do tempo, do espaço, do que me é necessário para a execução das tarefas que foi me concedido a cumprir. O dever do rico é dar condições de trabalho para os que estão pobres. Olha que simplicidade nas palavras. É um dever dele. Ele veio na condição de rico, de adquirir, entre aspas, adquirir, mas na verdade é administrar, né? Empresas, algum estabelecimento, né?
que possa gerar um contributo de dar o trabalho ao seu irmão, ao próximo. É um dever. Vai melhorar a condição da empresa? Excelente, que melhore mais e mais, que gere mais e mais emprego, que contribua mais e mais para a paz de famílias. Fácil de entender. Facilitando alguma coisa a mais para a paz daquelas famílias. Quando nós geramos um emprego, ajudamos alguém. O apego aos bens materiais entrava a vida do ser humano e faz com que ele sofra a prisão dos seus mais elevados dons da vida. Quando nós apegamos às coisas materiais, nós ficamos muito terra a terra. E aí, descuidamos da capacidade que temos, de potenciais que somos, de cumprir com as nossas tarefas com apenas o necessário. Então, a lição de hoje vem nos falar com profundidade o supérfluo que às vezes nos causa deslizes, nos causa complicações. Assim nós agradecemos a oportunidade de refletir um pouco nas 3 questões que nos foi concedida a oportunidade. E agradecemos de coração e que estejamos prontos para a vida, hoje e sempre, com a graça de Jesus. Muito obrigado. Boa noite.